Educação à distância, mudando realidades. Olá, filósofa, estudante do nosso curso de pedagogia, nosso histórico curso de pedagogia. Hoje eu quero refletir com vocês o tema da nossa unidade 1. Vamos à tela. Somos filósofos. E vou mostrar para você, vou refletir com você que todos nós, eu, você, os demais seres humanos, somos filósofos. E isso faz parte do pressuposto de nossas aulas. Estamos na unidade 1, aí temos a unidade 2, filosofia na história, e depois unidade 3, principais campos da filosofia, e por último, professor reflexivo. Pressuposto das aulas, que é exatamente isto, somos filósofos. Esta é uma expressão que eu resgato de Gramsci, italiano, um filósofo, que ele diz: todos os homens são filósofos. Então vamos para aquilo que você já conhece. A palavra filosofia vem do grego philo, e significa amor. Quem ama, busca. Ora, Sofia vem do grego, sabedoria. Ora, lembra quê? Lembra sábio. Sábio, quem é o sábio? Sábio é a pessoa que sabe o que é mais importante. Venha até mim, no meu olhar aqui, e acompanhe. Uma pessoa está com grande dificuldade na vida. Normalmente ela procura conselhos com alguém mais velho. E ela não vai falar sobre matemática, português, química, física. Vai falar sobre algo que é muito importante. Nos filmes, você pode observar que normalmente existe uma pessoa que sabe o que é mais importante para todo mundo, e essa pessoa normalmente é uma pessoa mais de idade. Olha aí os vários filmes que você consegue lembrar de personagens que são centrais por causa disso, né? Então, sábio é saber o que é mais importante. Filosofia, em outras palavras, é amor à sabedoria. Amar a sabedoria, então, é buscar aquilo que é mais importante na realidade. E o que é mais importante na realidade? O sentido das coisas. O sentido pode ser algo já pré-existente, já algo criado pelo ser humano, mas não interessa. Filosofar vai buscar este sentido de alguma maneira. Ok? É este o nosso pressuposto. E existe o mais importante? Eu vou apelar aqui para a ideia de fundamentos do mundo do trabalho. Ao olhar para o próprio trabalho, você percebe que existe, vamos supor, um churrasco. Nesse churrasco, você pode ter um bom suco, uma boa macarronada, uma boa farofa, pode ter feijão gostoso, pode ter uma salada, mas isso aí você pode chamar de um almoço, pode chamar de um jantar, de uma refeição, mas não pode chamar de um churrasco. Ora, um churrasco não pode faltar o quê? O que é mais importante num churrasco? Então, o que é essencial? Qual é o alicerce do churrasco? Aparece aí, chega da água na boca, desejo para quem vai no churrasco, a carne assada na brasa. Pode faltar todos os outros elementos, mas se faltar o principal, o mais importante, que é a carne, deixou de ser churrasco.
Então, existe o mais importante e nós buscamos isto. Filosofia se preocupa com isto. Ora, isto é típico do ser humano. Vamos entender. Para entender isso, eu quero resgatar uma reflexão de Aristóteles, que ele compara a realidade, ele identifica na realidade vários seres. Tem um ser que apenas existe, que é o ser pedra. Tem o ser que é o ser planta. Ele, além de existir, ele tem vida. Devolva a minha fantasia, o sonho de viver a vida. E aí, ele também identifica que existe o ser animal. O que o animal tem a mais? Ele existe como a pedra, tem vida como a planta. O que ele tem a mais? Tem instinto. O instinto é uma força da natureza, uma programação, a linguagem, né? Uma programação da natureza que obriga o animal a sempre a uma determinada resposta. Ele não foge daquela resposta, prende aquilo. Ele não é livre, é obrigado àquilo. E nós temos o ser humano. O ser humano, ele existe como a pedra, tem vida como a planta, tem instinto como animal. O que ele tem a mais? Ele tem a capacidade de pensar, a inteligência, a razão, que em grego vem da palavra logos. Aí por isso aparece aí uma lâmpada, né, que lembra ideias, lembra reflexão. Ora, o que isso tem a ver? Vamos entender, acompanhe, não viaja, volta aqui, presta atenção, olha bem. O ser humano, veja que eu tentei colocar uma figura que tem aí tem a cabeça que é uma lâmpada e este homem sarado no corpo aí está segurando uma tomada algo para ligar essa lâmpada, estão vendo? Mas de onde vem a energia para ligar a lâmpada, a ideia? Esta é a questão. De onde vem... eu até pintei de rosa aí agora, tá vendo? Um pouquinho, para destacar, para você ver. Então, vamos olhar para algumas pinturas. Vamos olhar para a pintura que resgata o aspecto religioso. Olha aí. Também na fé vamos encontrar isto que estamos encontrando na filosofia. O ser humano, ao ser criado por Deus, ou mesmo com a teoria da evolução, esses dois elementos vão encontrar a mesma fonte de energia das nossas ideias. Ora, lá no paraíso criado pela fé do cristianismo, entre as várias religiões, né, nós temos aqui o ser humano que era, de alguma maneira, coletores, trabalhadores, colhendo para sobreviver. E nós temos aqui na teoria da evolução as várias etapas de evolução do ser humano, passando pelo Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, o Neanderthalens e o Sapiens, e o Sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe. Ora, todos eles, de alguma maneira, vão estar em sintonia. Veja que aqui o Homo habilis, ele era habilidoso, ou seja, ele era um coletor, como está na narração bíblica, mas a grande questão ainda não foi respondida: de onde vêm as nossas ideias? Vem da prática, tanto da experiência de fé, ou quanto da reflexão científica, que não vai apelar para a fé. A prática é extremamente importante para produzir as nossas ideias. É como se fosse o vento que vai dar energia, viram aí, puxei uma setinha, dá energia para produzir as nossas ideias. Vamos refletir então aqui. Nós temos, aparece muito pequeno,
a palavra teoria e a palavra prática. É preciso, por meio da reflexão, fazer uma unidade entre prática e teoria, ou seja, a praxis, que é a unidade entre teoria e prática. A fé sem obra é morta. Isso diz a fé de muitos. E, ao mesmo tempo, nós temos uma outra de um dos pensadores que vai se eximir de trabalhar com a questão da fé e vai dizer algo semelhante. A prática sem teoria é burra. A teoria sem prática é cega. Lenin. Acompanhe comigo a pequena animação. Você tem aí um balãozinho em forma de lâmpada e a palavra prática. Normalmente separamos muito os dois, mas é preciso unir esses dois elementos. Esses dois elementos são unidos, esse balão é unido por meio, vamos dizer assim, do liquidificador do trabalho, que podemos chamar também de praxis. A praxis é a unidade entre teoria e prática, ou, em outras palavras, o próprio trabalho. O trabalho é uma praxis, se levado em consideração a totalidade do ser humano, e por meio do trabalho, por meio da praxis, nós vamos transformar a natureza, e ao transformar a natureza, transformamos a nós mesmos. Ora, nós éramos, olha aí, da época da pedra lascada. Nós fomos transformando a natureza e olha aí, somos agora, usamos aí esse instrumento para nos comunicar, para nos relacionar mudamos a natureza e mudamos nossos instrumentos, mudamos a nós mesmos. E isto nós precisamos considerar. FDP não é um palavrão, pelo amor de Deus, não é um palavrão, é força de produção. A força de produção são os instrumentos utilizados. Então, você tem aqui a pedra, que é um instrumento, e aqui você tem o celular, que é outro instrumento. Isso é força de produção. Aqui você tem um músculo, que é um instrumento, e aqui você tem o cérebro, que também é outro instrumento. É força de produção. Como a gente não pode todo mundo fazer a mesma coisa, então nós temos uma outra categoria muito importante, que é a relação de produção, RDP. Na relação de produção, nós dividimos as tarefas, cada um faz uma coisa. E ao fazer a divisão de tarefas, nós criamos então modo ou sistema de produção. É aqui que surgem muitos problemas, porque algumas pessoas, acompanhe comigo aqui, algumas pessoas acham que a atividade dele na relação de produção é mais importante que a dos outros. E por achar isso, acha que tem que ficar com a maior parte daquilo que é produzido por todos. Isso é uma mentira. O meu trabalho é tão importante quanto o de um gari, quanto de um juiz, quanto do presidente da República. Por que aqui no Brasil o presidente, ou um vereador, ou um senador tem que receber mais do que eu ou mais do que um gari? Tem que receber todo mundo igual, porque o nosso trabalho é tão importante quanto o deles. Por que isso acontece? Porque eles acham que a função deles na relação de produção é mais importante e fica com a maior fatia daquilo que é produzido por todo mundo. Durante essa pandemia, venhamos e convenhamos, poderíamos não ter atravessado nenhum problema se estes que estão com a maior parte daquilo que é produzido por todo mundo, realmente dividisse, entregasse para quem realmente produziu, não ficasse para si guardando até o fim da vida e pós-vida, como se fosse um faraó. O problema da pandemia não é o vírus, o problema da pandemia é exatamente na relação de produção, pessoas achando e querendo ficar com a maior parte daquilo que é produzido por todos e deixando muita gente morrer. No caso do Brasil, um absurdo. Então, e os meus sentimentos a todos aqueles que sofreram e estão sofrendo. Que essa dor nos possa ajudar a melhorar nossa relação de produção, as nossas relações entre seres humanos, ok? Vamos para frente. Ora, explicado isto, eu quero que você entenda
que todos nós somos filósofos porque somos os responsáveis de fazer isto. Nós é que buscamos o sentido e o mais importante nessa realidade e organizamos isto. Por isso somos filósofos. Usamos isso a nossa capacidade racional. Buscamos o sentido da nossa existência aqui nessa realidade. Amor à sabedoria. Então, explicado. Você é filósofa e eu também. Agora, eu quero que você diferencie o seu ser filósofa dos outros conhecimentos, das outras maneiras de conhecer. Filosofar é uma maneira de conhecer. Então, qual é a relação da filosofia com a ciência, a teologia, o mito, a religião, a arte? Vou montar com você um quadro. Então, pega aí papel, caneta, vamos montando juntos. Vai lá, você vai fazer um quadro, como eu vou orientando aqui, e vai preenchendo para ir sintetizando as principais ideias. Tudo bem? Vamos lá. Temos aqui um quadro com três colunas. Primeira coluna, na primeira linha, conhecimento, depois objeto, depois método. Primeira coluna, senso comum e ciência, está de azul. Conhecimento, esse é um quadro do conhecimento. Todo conhecimento exige objeto e método. A palavra objeto vem do grego e significa o quê? Então, todo conhecimento conhece alguma coisa. O que conhece? E todo conhecimento não conhece de qualquer coisa, conhece por meio de um método. A palavra método vem do grego e significa como. Então, como conhece o que conhece, né? O primeiro conhecimento que quero destacar é o senso comum. A palavra senso vem do grego e significa conhecimento, bom senso, bom conhecimento. Comum, ou seja, todos possuem. Este é um conhecimento de todos e é extremamente singular. Qual é o objeto dele? O objeto dele é qualquer coisa. Pronto, qualquer coisa é o objeto dele. E como ele faz para conhecer qualquer coisa? Ele conhece qualquer coisa de qualquer maneira. Pronto, o método dele, ele usa de qualquer maneira, ele vai conhecendo o que tem por meio da visão, por meio de intuição, por meio da fé, ele vai conhecendo a realidade. Vamos para a ciência. A palavra ciência também vem do grego significa conhecimento. Ciência, você está ciente do que está acontecendo aqui? Ou seja, você sabe o que está acontecendo aqui? Então, palavra ciência. E qual é a essência? O que é mais importante para entendermos o conhecimento científico? Ou seja, qual é o objeto da ciência? O objeto da ciência é o fenômeno, que vem do grego phainômeno, que significa simplesmente aparecer, aquilo que aparece. Mas aparece, como é que eu vou ver, como é que eu vou conhecer este fenômeno? Então, resumidamente, a partir de Francis Bacon e Descartes, nós temos aí a sistematização do método científico, que podemos resumir com 3 palavrinhas básicas. Pode mudar de ciência, vai para uma outra, vai para uma. Você pode resumir com 3 palavrinhas básicas. Primeiro, e essa ordem altera os fatores, né? Que é que nem matemática que a ordem dos produtos não altera os fatores. Aqui altera. Primeiro você vai observar. Então, observação é a primeira etapa. A segunda etapa é a hipótese. A terceira etapa é a experimentação. Então, o que nós temos? O que é observação? E você me pergunta, você que está aí desse lado aí da tela aí, você me pergunta, curiosa, né? Você pergunta, o que é observação, professor? Ora, observação é o ato de notar o fenômeno por meio dos sentidos. Quais são os nossos sentidos? Os sentidos são o tato, olfato, paladar, audição, visão. Por meio dele, você capta o que está acontecendo de fenômenos ao seu redor. Então, nada escapa a esta situação, nada, né? Nenhum fenômeno escapa a isso. Nós temos o odor, nós temos o quadro,
nós temos a tela, nós temos o brilho, tudo isso é fenômeno, que é captado pelos sentidos. Hipótese, hipotermia, hipotensão, hipopótamo, hipo significa embaixo, hipotermia, hipotensão, baixo, baixa tensão, baixa pressão, hipopótamo, animal embaixo da água. Hipótese, tese, a palavra tese vem do grego e significa afirmação, tese. Então, hipótese, afirmação baixa, afirmação pequenininha, não cresceu ainda, está crescendo, imatura, precisa chegar à maturidade. Então, ela vai crescer. Com o que ela vai crescer? Com o que ela vai se alimentar? Por meio da experimentação. A experimentação é o ato de verificar se uma afirmação antecipada é verdadeira ou falsa. Pronto, essas são as etapas do método científico e de qualquer trabalho que você vai fazer. Você é um cientista da educação, está se formando aí, então você vai precisar trabalhar com esses 3 elementos, dê o nome que você quiser, tudo bem? E vamos para um exemplo de ciência muito famoso, que é a matemática. Ora, qual é o fenômeno da matemática? A matemática é uma ciência, mas qual é o fenômeno da matemática? O fenômeno é aquilo que aparece? Ora, me mostre, cadê o objeto da matemática? É o número? Me mostre o número. Quero dizer para vocês que o número ele não existe. O número é uma abstração, uma invenção. O que existe mesmo, que aparece a nós, organizado pela mente, é a quantidade. Este é o objeto da matemática. Quantidade e a forma das coisas. Como é que estuda a quantidade e a forma das coisas? Ora, por meio de qualquer método que seja operacional, que operacionalize a realidade que você está utilizando. Então, ela jamais vai se preocupar com o conteúdo, só com a forma. Nunca com a qualidade, sempre com a quantidade. Então, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Isso é matemática. Não interessa para a matemática se esse 1 é um ser humano, se o outro 1 são fezes, ou se o outro 1 é um carro, uma Ferrari. Existe 1, é igual a 3. Quem se preocupa com a qualidade são as outras ciências, biologia, física, química, religião não, perdão, vamos ver depois, daqui a pouco, religião, sociologia, conteúdo é com elas. Ok? Muito bem. Vamos para a próxima ciência, que causa um certo parafuso também, teologia. Qual é o objeto da teologia? O objeto da teologia também é toda a realidade. Toda a realidade. Então, realidade. Podemos chamar de tudo quanto há. Como é que ela estuda tudo quanto há? Ou melhor, vamos mudar. Dentro dessa realidade, o que interessa a ela? Interessa a ela o sentido. Dentro de tudo quanto há, que perpassa por tudo, ela quer saber o sentido das coisas, de tudo quanto há. Nesse sentido, como é que ela chega a este sentido? Ela chega a este sentido por meio da exegese dos textos sagrados. Textos sagrados. Que aí você tem o quê? Você tem a Bíblia, você tem a Torá, você tem a Gita, cada religião, então vai ter sua teologia, Deus, logia, estudo racional de Deus. Então, não vai estudar Deus, vai estudar aquilo que as pessoas falaram que é de Deus, a tradição diz que é de Deus, apresenta normalmente em um livro, ok? A história, a tradição, e vai estudar isso aprofundadamente para entender. Eu posso fazer teologia e não acreditar em Deus. É ciência, simplesmente isso, é conhecimento. Conhecimento não tem fé. Tranquilo? Vamos para um outro conhecimento, muito parecido. Nós temos aqui a arte. A arte, o objeto também, de alguma maneira, é o sentido. E o método para conseguir captar
o sentido. Pela arte você conhece as coisas. O método é a sensibilidade. A sensibilidade da pessoa, que pode ser subjetiva, objetiva, e a gente vai vendo de alguma maneira como é que se constrói essa sensibilidade humana. Mas é por meio dela que se capta o sentido da realidade, de tudo quanto há. Outro conhecimento, conhecimento mítico. Conhecimento mítico, ele também está voltado de alguma maneira para o sentido das coisas. Como é que ele capta, estuda o sentido? Ele estuda o sentido por meio da imaginação, por meio de fábulas, ok? Vai imaginando, fazendo as conexões para entender o sentido. Nós temos então a filosofia. A filosofia também busca o sentido. Coloquei o sentido com S maiúsculo para destacar que é o sentido principal e mais importante de todos. Como é que ela chega a isto? Não chega por meio da Bíblia, não chega por meio da sensibilidade nem da imaginação, chega por meio do logos, seja da lógica, da razão. E é isto. Esta é a filosofia que vai buscar, essa é a diferença de fazer filosofia, de ser filósofo. Você vai buscar o sentido de forma racional. O próprio texto bíblico, para quem tem fé aí, diz: dê as razões de sua fé. Basicamente ele está falando, filosofe sobre sua fé, né? Não é um fideísmo, só fé. Você tem que ter uma fé que respeite a sua racionalidade. Religião. O que é religião? Religião não é conhecimento. Por isso que eu coloquei aí, o espaço é maior, anote aí direitinho. Religião é uma organização humana que visa visa o quê? Visa humana, visa o quê? Visa relacionar quem? O ser humano com o ser superior. Ora, isso aí é essencialmente o conceito de religião. Vale para todas. Até para o ateu. Ele tem esse aspecto religioso. Religiosidade, mais do que dogmatismo, mais do que estrutura. Pode chamar de espiritualidade. Ou seja, relacionar você com algo que vai além de você, além do aqui e agora. Pode ser com a esperança de uma sociedade melhor. Pode ser com um Deus uno e trino. Pode ser com os seus ancestrais, ancestralismo. Pode ser com o quê? Com nada. E pronto. Pode ser com os ETs, com os seres de outro universo, algo que vai além de você. Religião vai ser, então, pessoas que vão se organizar em função deste algo além. E faz de tudo. Aí a religião vai usar conhecimento místico, conhecimento artístico, conhecimento científico, conhecimento teológico, conhecimento filosófico. Por isso você tem, por exemplo, os padres, eles se formam em filosofia e teologia. Conhecimentos diferentes para ajudar na religião deles. Aí você tem pastores que se formam em comunicação para ajudar na religião deles, ou em psicologia para ajudar na religião deles. Você tem o pessoal do candomblé que trabalha muito com conhecimento mítico para ajudar o pessoal na religião dele, na organização deles. E assim vai, dá para sair dando vários exemplos. Desta maneira, nós temos o quadro que diferencia os vários tipos de conhecimento, como é que eles estão se relacionando. Mas vamos continuar fazendo o processo de reflexão para você ir vendo mais claramente estas relações. Voltemos para a nossa aula interativa de reflexão. O que você tem aqui? Você tem, vamos montar aqui, ó, ao centro, você tem aqui uma única figura geométrica bem alta. Ela simboliza um prédio, ok? Ou uma montanha,
E pronto. Aqui em cima, nós vamos ter o sentido de tudo quanto há. Imagina, qual é o sentido? Está vazio? Não tem. Queremos chegar lá em cima, mas qual é o sentido da sua vida? Essa montanha é a sua vida, é a nossa realidade. Como nós vamos descobrir esse sentido? Então, temos dois lados. De um lado, deixa eu digitar o texto aqui, nós temos o conhecimento, podemos dizer assim, o conhecimento da religião, ou conhecimento do mítico, né? Ou conhecimento da arte. Por outro lado, nós temos aqui o conhecimento, isso que me interessa, essa diferença, da filosofia. E aí, esse conhecimento filosófico, ele é diferente do outro. Então, para chegar lá em cima, a religião, a arte ou o mito vão utilizar uma espécie de elevador. Rapidamente leva você e faz você perceber o sentido das coisas. Ou seja, vai usar a sua fé no texto sagrado, vai usar a imaginação, pode usar a imaginação, pode usar a sensibilidade, e pronto. E rapidamente você compreende o sentido de alguma coisa. Já com a filosofia, não. A filosofia vai ter um pouco mais de trabalho. E aí ela vai promover uma escada. Olha, você tem uma escada aqui, está vendo? Que ela vai fazendo um círculo, mas ela não conseguiu chegar até lá em cima. Fez uma escada errada, planejou errado. Você tem uma outra escada, uma outra tentativa aqui, degrau por degrau, tá vendo? Mas também não chegou lá em cima, quer saber o sentido, filosofia. Amor à sabedoria, busca do sentido. Aí você tem uma outra escada aqui que foi sendo construída, degrau por degrau, e chegou lá em cima e descobriu qual é o sentido. E qual é o sentido? Tá contigo, hein? Vamos refletindo. É isto. O que é esse degrau que a filosofia usa? O degrau para chegar lá em cima é a lógica. Então, tese, antítese, síntese. Você precisa ser coerente. Se houve incoerência no degrau, de um para o outro, não consegue explicar racionalmente o sentido, nem para você e nem para os outros. Não conseguiu dar razões daquilo que você acreditava de alguma maneira. Então é preciso haver coerência, coesão, porque se não tiver coeso, a escada cai, se esborracha, você não consegue entender racionalmente o sentido. E eis aí então duas dimensões do ser humano que não podem ser desprezadas. Nós estamos aqui como filósofos, vamos valorizar o processo de busca racional do sentido da realidade ou do fenômeno da realidade educacional. E vamos ter que explicar esse sentido, refletir sobre isso de forma lógica, de forma coesa, sem ficar preso a fenômenos. A ciência estuda o fenômeno, que é tudo aquilo que aparece aos nossos sentidos. Mas a realidade não é só aquilo que aparece aos nossos sentidos. Lembre-se bem disso. Então, a filosofia vai além da ciência. Dizem que a filosofia tenta enquadrar ela como ciência humana, mas não é verdade. Não é uma ciência. A não ser que a gente entenda isso como uma ciência antiga. Tá ok, mas no sentido moderno que nós vimos aí, que restringe o conhecimento ao fenômeno, não é. Que usa apenas como método observação, hipótese, experimentação, não é. A realidade não é só científica, vai além disso. E a filosofia também não é religião, arte ou mito. Utiliza disso para ajudar as pessoas a dar exemplos, sei lá o que é mais. Mas o diferencial dela está exatamente na situação da lógica, na situação da capacidade de usar o logos
ou de forma coerente e coesa para entender o sentido de tudo quanto há. Compreendeu, filósofa? Desta maneira, eu estou aqui com vocês encerrando. Podemos ver aí as referências rapidamente. Você tira um print aí, vê de onde eu tirei essas reflexões. E relembrando a principal ideia, filosofar é buscar o sentido. Uma vida sem sentido é uma vida alienada. Que, lembra, o sentido a gente vai encontrar por meio da reflexão, que é uma praxis, melhor, por meio da praxis, que a gente identifica claramente no trabalho, ok? Professor reflexivo, praxis. Vamos ver isso lá na última unidade. Quero te convidar a exercitar o seu ser filósofa. Um beijo no coração e até a próxima! Educação à distância, mudando realidades.